Bem-vindos ao 5º episódio do podcast Escuta a Rua. Eu sou Eric Chaves. Eu sou o Eliel e o Escuta a Rua é feito por nós, a população em situação de rua de Novo Hamburgo. E o tema deste episódio é o Dia Nacional das Pessoas em Situação de Rua. E para conversar conosco, trouxemos a educadora social Rose Burges. Oi, pessoal. E o psicólogo Eduardo Martins. Opa! Que são funcionários públicos do Centro POP. Qual o motivo para esta data ser destinada ao Dia Nacional da População em Situação de Rua? Pois é, o dia 19 de agosto é um dia muito importante para os movimentos sociais da população em situação de rua. Porque nesse dia, na madrugada do dia 19 de agosto de 2004, aconteceu o massacre da Praça da Sé, em São Paulo. 13 pessoas em situação de rua foram brutalmente atacadas com golpes de barra de ferro, pedaço de pau, atacadas na cabeça. 7 delas morreram e 6 ficaram com sequelas graves. Tá? Os suspeitos foram 6 policiais militares e 1 segurança. Existe a suspeita de que integravam um grupo de extermínio, né? Esses suspeitos, eles tinham envolvimento com o tráfico, né? Então, isso assustou muito, né? Foi algo aterrorizante. Isso se estendeu do dia 19 até o dia 22, toda a repercussão, né? Essas pessoas que estavam, os 6 sobreviventes foram, ficaram com muitas sequelas. E isso foi o disparador para os movimentos, para que essa população em situação de rua se organizasse e começasse a reivindicar uma política nacional, né, sistematizada, sem mais ações isoladas, né, seja da esfera federal, na esfera estadual ou nos municípios, que fosse uma política nacional. Então, em dezembro de 2009, existe a publicação do decreto que institui a Política Nacional de Atenção à População em Situação de Rua. Aí sim, a gente deixa de ter ações isoladas para ter uma previsibilidade, né? um marco legal que pudesse, enfim, dar um caminho, mostrar para cada gestor, principalmente nos municípios, que é o município exatamente que vai executar as políticas de assistência social, de como executar a atenção à população em situação de rua, em equipamentos pertinentes, né, em equipamentos adequados, que são os centropops. Muito interessante isso. E como manter os cuidados da saúde mental estando em situação de vulnerabilidade? O que é um assunto bem importante também, né? Bem, primeiramente a gente tem que começar a pensar o que leva uma pessoa a entrar em situação de rua, né? Provavelmente ela chegou ali exatamente por dificuldades em exercer o autocuidado, são dificuldades familiares, dificuldades sociais, o abuso de substâncias psicoativas, perda de empregos, perda de familiares, muitas dificuldades no exercício nos papéis familiares, né, o exercício da função de cuidado, de limite, né? Então, se a gente parar para ver, muitas das pessoas que estão em situação de rua estão ali na 2ª, 3ª, 4ª geração familiar de situação de rua, né? Às vezes, uma pessoa que está na rua é filho de outro que já teve uma passagem pela rua. E como fazer o cuidado, né?
primeiramente, os vínculos sociais e comunitários. Isso é fundamental. A gente está aqui com alguns dos nossos usuários do Centropop. O pessoal sabe que o vínculo de amizade, de confiança, de parceria, isso é fundamental, né? Entre vocês mesmos, né? Poder o apoio mútuo, quando um está com dificuldade, de poder mostrar o caminho, de dar aquela, né? E o amigo é isso, é aquele que diz, olha, tu está fazendo algo de errado, né? É o cuidado mesmo, não é só a parceria para festa. E isso a gente encontra bastante na galera lá no Pop. Mas também o vínculo social e comunitário com os profissionais que fazem atenção à população em situação de rua. Então, muitas vezes, quando alguém está passando por um momento difícil, delicado, desânimo, irritação, inclusive, sabe? O cara que chega chutando o pau da barraca, né? Então, se esse usuário tem um vínculo com os profissionais, a gente já conhece, a gente sabe que aquilo ali é uma conduta que está fora da curva. É só uma conduta momentânea, vamos dizer assim. Isso, e que tem um significado, né, Eric? Sim. Quer dizer alguma coisa. E se a gente tem, então, né, lá no Centropop, a gente daí oferece o espaço de escuta. O ideal é esperar que o usuário nos procure, né? Porque a demanda espontânea é melhor porque o usuário vai estar mais aberto, né? Mas em algumas vezes a gente precisa chamar esses usuários e olha, o que está acontecendo? Tu está te atrapalhando, né? Tu não é assim que, né? Nos outros dias não é assim que tu chega para nós. Então, o que está acontecendo? Então, os vínculos sociais e comunitários entre vocês, o vínculo com os profissionais que atendem. Sim, aproveitar teu gancho, Dudu. Eles mesmos podem começar a se observar na questão e verificar se estão ficando mais irritados ou não, né? Isso é uma forma de procurar ajuda também, assim. Perceber se eu estou ficando muito irritado, isso não é sempre que acontece. Aí procurar escuta, né? Eu da vida, volta e meia, tô sempre procurando, porque às vezes Sim, eu tô mas é querendo assim chutar mesmo. o pau da barraca, literalmente. Mas tu tá Nem- fazendo a tua manutenção de cuidado com a saúde mental. Eu daqueles nem tenho a barraca para Nem tem a barraca para chutar. Mas vai querendo chutar. chutar tudo, né? Já tá E outra querendo coisa, chutar. né, Eric? Não é só o Pop. Sim. Aqui a gente não é... Nós somos da assistência social. Não Tem o somos CAPS Não também, somos né? a saúde mental. Exatamente. Eu A frequentava gente o CAPS. encaminha para os serviços da saúde mental. Aqui em Novo Hamburgo temos o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS AD, o CAPS Centro, né? Eu tava indo um no consultório CAPS, na rua também, que sempre está ali presente, tem um vínculo Verdade, muito o bom com consultório, eu não vocês. me lembrei deles. Isso. Então, vamos continuar pensando, né? Os cuidados em saúde mental. Mas também a gente, no Centropop, oferece várias oficinas. Sim. Para além do espaço individual, que é importante, que muitos têm dificuldade de se expor num grupo. Então, a escuta individualizada é fundamental. Mas também existe um dispositivo que é incrível, que é isso aqui que nós estamos fazendo hoje. É Uma verdade. oficina, que é o atendimento de grupo, né? Uma oficina geralmente é um espaço, um atendimento, né? Em grupo, em que as pessoas operam alguma coisa, fazem alguma coisa, giram em torno de uma tarefa, né? De uma atividade. Sim. E o grupo, ele é fundamental porque tem a função do espelho. A gente se reconhece no outro, né? Tanto a nossa potencialidade quanto as nossas fragilidades. Então, lá no Centropop, nós temos atividades da confecção de zine, que é aquela revista baseada em recorte de jornal. Nós temos o Cinepop, que é uma atividade de cinema. A gente exibe um filme escolhido numa semana nós escolhemos o filme, na outra semana o usuário escolhe. E a partir do filme a gente faz uma roda de conversa. Nós temos oficinas, uma outra oficina que é do Telepop, do uso da informática. Nós também temos a oficina em parceria... nós temos a oficina de dependência química
E a outra oficina Conhece a Ti Mesmo, que é de psicologia. Conhece a Ti Mesmo, nós trabalhamos questões específicas, né, dos sentimentos mesmo, do funcionamento De conhecer a si próprio. da mente humana, né? E da dependência química, o próprio nome diz, né? Qual a lógica envolvida aí no abuso das substâncias. E nós temos oficinas também em parceria com a Universidade Fevale, oficina de pedagogia e saúde. Temos a oficina de psicologia e comunicação. Isso aí, eu ia te falar isso. E temos os atendimentos de enfermagem, certo? Então, esse convívio das oficinas, ele é importante porque dá esse sentimento de pertencimento, de pertencer a alguma coisa, de poder também se mostrar, de ver a sua potencialidade. Gente, a Rose é testemunha lá no Centro Pop. Eu encontro todos os dias usuários que eu digo, velho, tu está em situação de rua, com todas as tuas dificuldades, sem um trabalho formal, tá? Mas os caras fazem a venda dos doces, as rapaduras na sinaleira. Eu sempre digo, cara, tu seria um excelente vendedor numa loja. Tem usuários que eu sempre digo, tu seria um excelente promotor de justiça. Sabe? Gente que com uma capacidade de escuta muito boa, que seria um excelente psicólogo. Então, tem muitas potencialidades. E o grupo, sabe, o convívio grupal... E nós temos aqui hoje dois. Um que seria um excelente político e um que seria um excelente apresentador. E músico. Isso aí, e músico. Isso aí. Talentos escondidos lá né? Talentos invisibilizados pela rua, né, Eric? Eu particularmente, quando estou na rua, não exercito muito uma coisa que para mim, particularmente, é fundamental. É a música. A música me trouxe muita liberdade, assim como o teatro e tantas outras meios de arte também que eu tenho praticado ao longo dos anos, assim, né? Então, mas uma coisa que eu não deixo é de cantar. Mas não cantar é uma coisa que me liberta de uma maneira... Isso, e aí cada um vai encontrando o seu gosto, o seu hobby, né? O que lhe chama a atenção, o que desopila. Tu fala assim da música, né? Alguns ali a fazer uma comidinha, né? Se reúne a galera, cada um contribui com um pouquinho, né? Fazer um carreteirozinho, uma massa com salsicha, uma carninha, enfim, né? E outra questão, pessoal, que é fundamental para a gente pensar em cuidados em saúde mental, que é a dimensão do sonho. Viver todos os dias, 24 horas por dia, a realidade nua e crua é enlouquecedor. A gente verdade. precisa ter a visão assim, do sonho, sabe? De imaginar, de como será que seria. Como será, né, que seria se fosse assim, se fosse diferente? Da gente poder... de poder viajar, de poder compartilhar isso, né? E para qualquer um de nós, não só porque está em situação de rua, né? Inclusive nós que estamos né, fixados no território, a gente precisa disso, alimentar os sonhos, seja na nossa intimidade, na nossa privacidade, ou compartilhando isso com outras pessoas. Né? Então, Dudu, só fala um pouquinho mais próximo ao microfone para nós conseguirmos ouvir. Mais para frente um pouquinho. Aí. Essa, então, a dimensão do sonho é fundamental, estruturante e potencializa a saúde mental. Sim. Eduardo, eu quero te fazer uma pergunta. Já puxando para tua área, como você é psicólogo, Sim. Sobre aquelas pessoas já que estão numa situação... na sua mente já bem nua e crua, escravas, sabe? Aquelas pessoas que você se encontra... Dá exemplos assim que nós temos o conhecimento do próprio... Esqueci o nome dele agora. Não, mas aquela pessoa que você sabe que ela tem um problema mental muito grande. Tá. E ela está em situação de rua. Esquizofrênico? Tá. Tá. Qual seria a solução, um projeto para o tratar da vida dessas pessoas em situação de rua?
Boa pergunta, Leandro. Nossa, só para te dizer, nas nossas reuniões de equipe lá no Centro Pop, a gente, essa semana, está falando, houve um aumento exponencial no número de casos de pessoas com sofrimento psíquico, a gente chama de sofrimento psíquico severo e persistente, tá? Dos casos de pessoas com sofrimento psíquico intenso que acessam o Centro Pop, tá? E como fazer esse cuidado? Porque geralmente quem tem esquizofrenia demanda um cuidado maior. Só que se a pessoa tem uma casa, a família está ali, chama, leva para o tratamento. Se o cara está em delírio ou se ele está se colocando em risco, a família logo chama o SAMU, leva para o CAPS, pressiona, ajuda. Olha, fulano, tem que tomar o remédio. E para quem está em situação de rua, como fazer? Então, em relação à atenção médica, né? A gente precisa, primeiramente, se existe a indicação de uma prescrição de medicação, né? Quem tem que fazer isso é um médico. A gente tem que encaminhar para o CAPS, CAPS Centro, CAPS AD, ou para o consultório na rua. Tá? Se existe risco de suicídio ou de agressão, da pessoa agredir a outra, nós precisamos, então, encaminhar para uma internação hospitalar. Isso é fundamental. A pessoa precisa ser preservada. Tá? No próprio Centro Pop, em muitos momentos, chamamos o SAMU, tá? Porque o sujeito estava em crise. Então, para dar conta dessa prescrição medicamentosa, então, aí sim, o atendimento médico. Só que a atenção transcende o momento da internação e da medicação. Quando a pessoa precisa ter porque passada a crise, né, ela precisa continuar com as medicações. E se ela está em situação de rua, a gente precisa... Uma das ferramentas que a gente tem é o tratamento diretamente observado, TDO, ou medicação assistida, em que o consultório na rua oferece a medicação presencialmente para o sujeito, né? Vai até o Centro Pop, ou o Centro Pop, ou o usuário do Pop vai até a base lá do consultório na rua para pegar a medicação e tomar a medicação ali, né? Na frente do profissional. Na medida do possível, a gente procura... Porque quem está em situação de rua geralmente tem os vínculos familiares fragilizados ou rompidos. E como fazer, então, se a pessoa está tão comprometida, como fazer esse cuidado? Como a gente precisa resgatar o vínculo familiar, né, na medida do possível, pelo menos acionar a família, ver o que está acontecendo. Quando não existe essa possibilidade, né, se a gente não consegue pelas vias mais tranquilas, a gente vai ter que acionar o Ministério Público. Em alguns casos, quando a família não se faz presente, quando a gente não consegue localizar a família, ou a família também tem seus comprometimentos, a gente tem a possibilidade, os serviços que, na teoria, seria o residencial inclusivo para quem tem deficiência, tá? Uma deficiência intelectual, por exemplo. E a gente, na teoria, teria o serviço de residencial terapêutico, que é aquelas pessoas com psicopatologia, esquizofrenia, tá? Aí nós temos um gargalo, nós não temos vaga. O município precisa comprar vagas em residencial inclusivo e residencial terapêutico. E aí é uma questão. O tempo que isso demora, nós, o Centro Pop, né, os técnicos, a gente faz esse encaminhamento, essa escuta, faz o mapeamento da rede familiar, da rede de apoio, e não havendo possibilidades, a gente vai ter que acionar... Né, indicando, enfim, procurando, tentando construir possibilidades de moradia para esse sujeito. Sim, para a pessoa conseguir sair da situação, romper mas assim, vocês sabem, vocês são testemunhas.
todos vocês conhecem, vai dizer que vocês não conhecem 1, 2, 3 pessoas com esquizofrenia que estão na rua. Conhecem, né? Conheço. Que estão em surto. E muitas vezes vocês mesmos conseguem fazer uma espécie de cuidado, né? Ter alguns Sim. cuidados com essa pessoa. Sim. Alguns, Né? tipo, vários. E isso, Né? dizer fulano, tu não tá legal hoje, vão lá pro POP, ou procurar Vamos lá no a consultório. UPA. Só que acontece também que para quem tá de fora, que não conhece o sujeito, é visto com certo preconceito também, né? Sim. Daí, Sim, quando está né? desorganizado. E em relação ali que você falou que para tentar auxiliar a pessoa a ingressar no mercado de trabalho e tal, qual o papel das políticas públicas em relação a isso? Que há uns tempos atrás eu consegui sair da rua assim sozinho, tentei pelos meios viáveis, né, que me foram encaminhados ali, como o CAPS, o Centro Pop e tal. Foi uma espera um pouco longa, assim, bem tonteante. Então eu peguei e resolvi sair da rua por conta própria, consegui, mas eu não consegui me manter, assim, né? Com a responsabilidade de pagar o aluguel. Pois é, Entendeu? interessante Mas- quando tu fala isso. Tá? Sim, eu tenho eu falo isso rindo, mas é rindo de vergonha de mim mesmo, né? Mas eu consigo confessar, mas tem algumas pessoas que não confessam, né? Mas pelas políticas públicas eu não teria nem ao menos ter vivido esse momento, entende? Se eu não tivesse Sim, foi levantado... um processo teu, foi um processo E- isolado, sozinho Sim, teu, isolado né? sozinho. Isso. Assim, Não sozinho deve- entre não aspas, no deveria caso, ser né? assim. Pois é. Não deveria. A política pública nesse sentido deixou Pois é. bastante a desejar. Pois é, então né? vamos pensar isso, né? Inserção, o que a gente chama isso de inserção produtiva, né? Mercado de trabalho. Vamos começar por aí. Depois a gente entra mais a fundo nas políticas públicas necessárias para a superação da situação de rua. Mercado de trabalho. A gente tem um gargalo que é a própria capacitação. Sim. Né? Então, muitas vezes o usuário do POP tá super afim de procurar um trabalho. Lá no POP nós não somos uma agência de empregos. A gente encaminha para a Agência Municipal de Empregos Sim. e para o Cine. Tá? Lá sim, as empresas né, oferecem suas vagas, o cidadão tem direito a 3 cartas, né, de indicação de emprego por semana e tal. Lá é o espaço pertinente. O POP não é um tudo fácil, né? Sim. Que é o serviço esse, né? Onde se faz tudo. Não. O POP é o serviço de atenção para a população em situação de rua e a gente encaminha para os serviços da rede. Então, a Agência Municipal de Empregos é uma delas. Só que muitas vezes o usuário não tem a capacitação, porque tem toda uma história de não acesso à escola, exatamente e muitas vezes é por isso que veio parar em situação de rua. Entende? Também. Porque foi marginalizado a vida toda. Né? Saiu da escola por vários problemas. Aí a conversa é outra. Então, o problema na capacitação. Depois, a própria oferta de vagas, né? O preconceito do contratante, do empresário, Sim. em relação a pessoas em situação de rua. É tudo vagabundo, não quer saber, não quer nada com nada. Inclusive, vou fazer um adentro aqui. Quando eu tava procurando trabalho, eu coloquei o número do WhatsApp do Centro Pop. Que é direito de vocês. Eu fiquei uma semana entregando inúmeros currículos e eu não consegui nada. E eu pensei, cara, esse povo tá me sacaneando, na real. Vocês querem me sacanear, eu vou sacanear vocês também. Eu fiz outro currículo. Eu coloquei um número aleatório, entendeu? Coloquei um outro e-mail que eu peguei de um amigo meu. E peguei e fui na Beira Rio, larguei o currículo lá. No mesmo dia, eu já fui entrevistado, já fiz o teste, fui contratado, e na outra semana eu já estava trabalhando. Então, tu acha que tem um pouco de preconceito, assim, se vocês Com utilizam certeza, o endereço dali ou os Sem contatos dúvida, dali? sem dúvida. Se a pessoa colocou ali no currículo o contato do Centro Pop, daí a pessoa vai olhar lá para ver a foto da pessoa, para ver se a pessoa é apresentável e tudo mais, né? o Centro Vai Pop. ler lá, assim, ó, Centro de Referência para Pessoas em Situação de Rua. Sim. Entendeu? Da pessoa vai pensar, Infelizmente. quem é que vai querer dar uma oportunidade para um morador de rua? Só que esquecem que esse morador de rua, ele também precisa comer,
ele também paga o tal dos impostos que infelizmente, morando na rua ou não, a gente tem que pagá-los, infelizmente. Quando a gente compra um cigarro, uma bebida, a gente vai ter que pagar. Entendeu? E isso a gente não consegue escapar, né? Então, né, essa questão do preconceito, eu gosto de dizer, né? Não preconceito, um preconceito. Do preconceito. Então, né? isso tem, a gente precisa... E é complicado romper com essa barreira. Enquanto sociedade, poder se repensar. Né? Conseguir evoluir, né? Evoluir. As políticas públicas, né, precisam tensionar a sociedade civil, porque isso é um todo, né? As políticas públicas, o Estado, mas também a sociedade civil. Sim. A sociedade civil precisa Principalmente a sociedade. A sociedade civil precisa se implicar, porque senão fica apenas na queixa, mas no momento do empresário também poder oferecer uma possibilidade do sujeito se reinventar, se redirecionar, sabe? Tu fazer algo diferente da sua vida, aí não, aí a porta se fecha. Então, Sim. a sociedade civil precisa se implicar. A galera reclama, mas quando é pra dar uma oportunidade, ver que o cara tá lá procurando um biquinho, uma capina, não, eu não tenho, sai daqui, vai me assaltar. Tá, e isso em relação em relação a esses gargalos, que a gente fala assim, então, da capacitação, da própria oferta de vagas, o preconceito, etc. Mas aí tem uma outra questão. A gente, em termos de políticas públicas, sim, a gente precisa algo que eu já estou de cabelo branco de tanto que eu falo, que é casa de passagem, que é restaurante popular, que é, né? Enfim, são políticas de Estado, geralmente são executadas pelo município, né? E não é uma ação social, porque agora esfriou, está muito frio, a gente precisa fazer um alojamento de inverno, senão fica feio. Se uma pessoa em situação de rua morrer, vai para o jornal. Sim, tocou nesse assunto. Ai, não acredito nisso. Que comédia. Quem sabe, de repente, também então, modificar a forma como se contrata, né? Para iniciar, tipo, umas 4 horas, que fizesse um projeto, a pessoa volta a trabalha um turno só para voltar a pegar no ritmo, né? Porque a gente sabe que quando a gente para um pouco um tempo de trabalhar assim, seguindo regras, normas, parece que a gente se desabitua um pouco também. E é difícil tu retornar ao habitual. Eu não Quem achei. sabe, não acha? Eu não achei, porque eu tenho TDAH, né? Então, pra mim, eu tô sempre... Foi sempre 1000? Eu tô sempre meio... Quanto mais eu manter a minha mente ocupada, pra mim é melhor. Né? Pode ser. Que uma das coisas também pra dar uma amenizada, né? Na questão da... Sim, a política pública tinha que ser um combo, então, né, Dudu? Exato. Isso, um combo, Tinha exatamente. Que ser um combo, assim. O Estado precisa tensionar a sociedade civil, e a sociedade civil, também, principalmente os movimentos sociais, precisam tensionar as políticas públicas, né? A gestão, para que ofereçam políticas públicas, enfim, que deem conta, que não sejam assistencialismo, que seja, né, que não seja algo assim, não vamos deixar apenas para as igrejas fazer, não vamos deixar apenas para as ONGs fazer. O Estado tem que assumir o seu papel de promover justiça social. Exato. Então, por isso que sim, é um combo. Precisa casa de passagem, precisa... Um albergue também seria muito fundamental para poder dormir. O albergue, ele não é um serviço tipificado, ele não existe nos serviços do SUAS, tá? Albergue é um tapa-furo, tá? O certo é casa de passagem, que tu tem direito a ficar, por exemplo, 6 meses, 24 horas por dia, que tu pode trabalhar. Sim, tem o suporte de equipe técnica. Como se fosse ali o Bom Pastor, como se fosse um abrigo. Isso aí, transitório, né, Eric? Sim. Tem todo um acompanhamento de uma equipe que constrói um plano de acompanhamento já pensando na tua superação da situação de casa de passagem. Mas até a gente conseguir ingressar nessa jornada aí é bem burocrático, né? Bem demorado. É que a gente não tem esse serviço aqui. Não existe. Não existe, sim, né? seria o ideal seria uma política que fosse um combo, o ideal. Pois é. E nos resta agora fazer o quê? Por enquanto, ir Ralar pra atrás, tentar ralar, lutar, falar sobre isso. O pior que é assim, né? A gente batalha pra conquistar algo que às vezes 2, 3 desmerecem e daí
toda uma geração acaba se ferrando, prejudicando, né? é. Por causa É, de 2, 3. sim. Então, Eduardo, você falou muito sobre a política social. Sabemos aqui, eu sou um que compro muito essa briga nessa área aí, gosto de discutir sobre isso. Mas também eu vejo assim um descaso muito grande da atual gestão da prefeitura de Novo Hamburgo. Nós vemos uma atual gestão tanto da prefeitura como da assistência social dessa cidade, esse descaso. Esse descaso que não cria oportunidades para as pessoas em situações de rua. Quando você falou ali sobre as gerações de emprego, aí eu te pergunto assim, como alguém que está numa situação de rua, vai concorrer com uma pessoa que ela tem a sua casa, ela tem uma formação, ela conseguiu se formar, se dentro dessa política pública não abre oportunidades, vou te dar um exemplo de oficinas num Senai, num Senac, para que possa trabalhar essa pessoa que quer mudar a sua história, que quer mudar a sua vida. Nós sabemos que nem todo mundo quer mudar, mas tem pessoas que querem mudar a sua vida, que estão nessa situação de rua. Qual seria o melhor caminho dentro dessa política social para mudar uma vida de uma pessoa? Para mostrar para ela um caminho diferente. Boa pergunta. Essa é a minha pergunta, sabe? Esse é o caminho que deveria ser feito, tipo, fazer uma política assim com outros recursos, com outras entidades, como você falou, não somente com igrejas, não somente com ONGs, mas com uma política que mudasse a vida das pessoas. Porque nós escutamos tanto dessa política pública, mas também nós não vemos um resultado de quem está lá dentro dessa política pública que pode fazer alguma coisa. E o próprio fenômeno da situação de rua é complexo e a solução também igualmente complexa. A gente precisa de políticas públicas de acolhimento, como falei, casa de passagem, república, que é uma outra modalidade bem interessante, que dá mais autonomia para os usuários, porque a rua, sabe, né, a rua institucionaliza. Muitos não querem sair da rua, então precisa ali de às vezes, de uma modalidade de moradia com mais autonomia, que é a república. Então, acolhimento, moradia, capacitação profissional. A gente, sim, o gestor público precisa acionar a sociedade civil, porque Senai, Senac é sociedade civil, né? Não é governo. Então a gente precisa tensionar buscando capacitação profissional. O que se pode fazer, eu lembro do segundo episódio do podcast que o vereador aqui do município, o Enio Brizola, falou de um projeto que estava na Câmara de Vereadores buscando uma cota dentro da empresa, dentro das vagas daquela empresa, né, para pessoas em situação de rua. Tá? Empresa é que cabe ao governo, se eu não me engano, acho que cabe ao governo federal legislar sobre trabalho. Mas o poder público municipal pode fazer a própria prefeitura municipal e as empresas prestadoras de serviço para a prefeitura de Novo Hamburgo, aí sim que o município consiga cobrar uma cota das vagas para pessoas em situação de rua. Aí sim, aí a gente vai começar aí uma política afirmativa de cotas, né? A gente também tem que pensar do sujeito também poder se... É que tudo parte primeiramente do desejo. O sujeito ele tem que nos procurar, né? A gente tem que sentir... Ele tem que dar o primeiro passo, né? Ele tem que dar o primeiro passo. Ele tem que mostrar, porque senão o desejo não pode partir apenas do trabalhador, tá? Nós, profissionais.
É algo que acontece ao mesmo tempo. O usuário, ele tem o desejo, ele está incomodado com aquela situação, né? E nos procura, e aí sim, a gente vai trabalhando com isso, vai construindo um plano de acompanhamento individualizado, que a gente chama, né? Só que também o usuário precisa aderir ao programa. O que acontece seguidamente são os processos de auto-boicote, quando o usuário Até quando ele cansa. percebe que está dando certo, né? Quando acha que vai dar certo, eu já me assusto. Eu Já da aconteceu vida. o caso. Isso acontece. Já acontece, não é raro. Eu da vida, Não, essa não mania. falei, não essa falei. mania Não, de mas o autoboicotar. Eric tem autocrítica, ele trouxe isso, né? Ah. Não, sim, É eu mesmo interessante. trago, não preciso que ninguém diga o que eu vejo. O que eu sei. auto-boicote. Muitas vezes a pessoa acha que não merece aquilo. Quando eu não- tava trabalhando, tava bem, Uhum. entendeu? Eu fui lá e me auto-boicotei. Eu dei uma rasteira em mim, eu falei, eu vou conseguir. Mesmo sabendo o resultado. O resultado é uma soma que não se faz necessário sentar e somar, eu já sei, assim, de cabeça. Sim, já sabe onde vai dar. Né? Aliás, em relação à primeira parte da tua questão, quando as políticas públicas não dão certo, eu sinto assim, insatisfação com as políticas públicas, né? Com a execução das políticas públicas, a gente sempre diz, quando o usuário não está satisfeito com alguma questão, ele tem que exercer o que a gente chama de controle social. Ele tem que procurar no município o Conselho Municipal de Assistência Social, o COMAS. Isso Lá- realmente funciona? Posso, Pode? porque À eu participei vontade. do Comas. Então, umas coisas lá foram discutidas que até hoje não saíram do papel. Então, é um conselho com várias Que novidade. setores, né? Tem pessoas da assistência, tem pessoas do âmbito social também, né? Que não fazem parte. Então eu representava ali junto ali. Eu era um dos representantes ali. Então nós temos o Comas ali, né? Com o Conselho dos Direitos, né? Que todo mês ele tinha reunião, porque agora nós tivemos a enchente ali. Então provavelmente isso não tá tendo agora o Comas. A atual gestão que assumiu agora foi uma gestão que queria comprar a briga, mas sabemos que tem muitas coisas que travam na hora ali. Então, voltando também, antes só do Comas, eu quero falar sobre o que o Eduardo falou sobre o Brizola. O Brizola também falou o ano passado, quando teve o nosso seminário ali, aqui na Fevale, que ele falou que teria um percentual junto, que até agora também não aconteceu nada. Então tem coisas assim que também o pessoal que está em situação de rua vai desacreditando. Isso, esse desalento que a gente chama. Você vai desistindo, né? A Você galera vai- já não acredita muito, né? E as pessoas também não conseguem mas isso não é algo honrar com- exclusivo das pessoas em situação de rua. As pessoas Sim. em geral estão descrentes. E com a aí política, uma né? vez eu fui perguntado lá no Comas por que as pessoas em situações de rua não eram tão participativas. Simplesmente eu olhei para eles e falei, porque não tem respostas. Não tem respostas. Não adianta. Você quer algo, mas não tem respostas. Você não vê uma melhora, sabe, dessa política pública. Você entende, Eduardo? Não é questionando vocês, funcionários, não. Mas é o sistema. Uhum. O sistema não muda, sabe? Tá. O sistema ele vai mostrando muitas coisas que não vão mudando. Essa política pública de uma resposta. E é aquilo que eu falei, eu sempre vou falar isso. Eu vejo que o âmbito social ele tem que ser uma transformação na vida da pessoa. Eu não posso também viver minha vida toda querendo ser sustentado pelo âmbito social. Exato. Sim. Como o Eric falou. E é. Só A minha pergunta agora para ti, Eduardo, é: qual seria a solução? Qual seria a solução para uma pessoa que quer mudar a sua vida? Está em situação de rua e ela arrumou um trabalho. Agora eu quero que tu tenha a tua visão como um ser humano. Esquece que você trabalha num centro social, no centro pop. Será que ele teria condições, como eu falei hoje de manhã,
ele trabalhar numa sexta-feira, ele não ter uma boa noite de sono na sexta, ele tem o sábado, ele tem o domingo e de manhã, segunda-feira, às 7 horas, ele tem que ir para trabalhar na empresa, mas sabendo que no final de semana ele não teve um banho, talvez não teve como se alimentar, e ele tem que voltar pro trabalho. Será que ele vai voltar com o mesmo ânimo para voltar a trabalhar no outro dia? Sim. Com certeza. E aí, quando o sujeito desiste, quando ele não consegue, né? Quando aí ele tropeça e cai, aí ele se sente mal, ele se sente ruim, entende? A gente chama disso a gente individualiza a culpa, sendo que a responsabilidade é também das políticas públicas que não ofereceram, né, condições para esse sujeito entrar novamente no mercado de trabalho. Então, são várias questões. Tá? Primeiramente, como o sujeito conseguir, né, como que ele vai retomar o trabalho. A gente tem em Novo Hamburgo apenas o abrigo Bom Pastor. Tá? Quando o sujeito, eu já encaminhei vários usuários para o abrigo Bom Pastor, quando o sujeito retoma o trabalho, né, a gente sempre tem que ver a potencialidade desse sujeito, as possibilidades que ele tem de se organizar naquele momento. E o abrigo Bom Pastor é também para isso, para o sujeito, né, conseguir ter um local, um acolhimento e para poder, já pensando na autonomia. Então, o sujeito consegue trabalho, a gente pode encaminhar para o abrigo. Primeiramente, a gente precisa que tenha vaga. Às vezes não tem vaga. Né? Se o sujeito faz um uso prejudicial de substâncias, a gente precisa que ele se vincule ao serviço de saúde mental, ao CAPSAD. Então, né? E aí então, além disso, isso é muito importante, nós, como profissionais, enfrentamos as nossas limitações, né? A gente enfrenta o paredão das políticas públicas que não oferecem, né? A gente quer encaminhar alguém para algum espaço de acolhimento e não tem, tá? E em relação ao que tu fala, assim, da descrença que as pessoas têm nas políticas públicas, claro, eu sempre digo, o tempo, a passagem do tempo é subjetiva, é singular, tá? Para quem está em situação de rua, o tempo passa mais rápido, é tudo mais rápido. Então, mas, gente, a política pública foi instituída em 2009, em dezembro de 2009, são 15 anos. Antes, só contava com ações isoladas do Estado ou era delegado para as igrejas, para as ONGs, muitas ações assistencialistas. Tá? Então, a política pública vai fazer recém 15 anos. Tá? Então, a gente teve avanços e retrocessos. E é fundamental a participação de vocês nos espaços de controle social. Quando a gente fala do Comas, né, o Comas é o espaço de fiscalização. Ele está lá para fiscalizar e cobrar o gestor. Ele é composto, né, por usuários, prestadores de serviço e por gestores. Às vezes, e não é só com vocês, Eliel. A gente também, enquanto cidadão, a gente vota, né, e aí depois só vai exercer. A gente parece que a cidadania só é exercida a cada 4 anos, quando vai votar de novo. Né? E a gente não acompanhou o que o nosso político, né, em quem a gente votou, o que ele fez nesses 4 anos, quais são os votos que ele deu lá na Câmara, etc. Né? Então a gente precisa acompanhar. E a gente precisa exercer. E aí as pessoas vão ficando descrentes da política. Não acompanham, vão... E esse projeto que o vereador Enio Brizola falou, ele foi um projeto, que eu saiba, ele não chegou a ser aprovado na Câmara. Foi aprovado na Câmara de Vereadores? Não. Ah, tá. Foi, ó. Aí são os limites os limites da sociedade, da Câmara de Vereadores, né? Sim, Porque é a Câmara que faz a lei. E algo interessante que o ano passado, né, eu também participei lá em Porto Alegre do Fórum Mundial, né, de Assistência Social. Então, e
E o slogan do ano passado foi muito interessante, né? O SUAS que nós temos e o SUAS que nós queremos. Então foi muito interessante o jeito que eles estavam falando sobre a política pública. E a política pública também, ela cai... Hoje nós podemos ver que também o funcionário, também ele sofre um pouco com essa política pública. Porque ele quer fazer e não tem como fazer. Como é que você... Agora eu vou te dar um exemplo, Eduardo. Como nós somos uma cidade que passou por uma enchente, como é que você vai dar hoje um tratamento para uma família que perdeu tudo? Um CRAS. Será que um CRAS, uma família chega lá e ela tem uma cesta básica, o CRAS na hora para dar para essa família? É como você chegar no centro pop e um morador de rua querer um almoço e não tem um almoço. Sim, aí são, né, São Rose? essas coisas, né? Rose, são os nossos sentimentos de impotência. A gente sofre também, né, vendo que muitos de vocês têm uma potencialidade imensa, muitos de vocês estão sofrendo. Tem muitos, né, vocês têm sonhos, têm aspirações e a gente não consegue, né, Suprir tudo. a gente não consegue dar conta, né, do que a gente acha importante. Aí a gente tem que, né, trabalhar o nosso sentimento de impotência, de frustração, lamber as feridas. Eliel, já presenciei a morte de vários usuários no Centro Pop. Né? Já visitei usuários nossos no hospital que faleceram. Né? Alguns morreram na rua em decorrência da violência. Né? Então, é algo que a gente aprende a lidar com o passar do tempo. E eu acho que um fator que nos protege, que nos fortalece, é a nossa união enquanto equipe de trabalho, né? Nossos profissionais, seja técnicos, educadores sociais, o pessoal da segurança, o pessoal da serviços gerais, merendeira, né? A coordenação, tudo isso. A gente procura sempre discutir muito, Eliel, os processos de cada usuário, o que está acontecendo no dia a dia, sabe? Então, não sou claro que vocês sofrem o dia a dia, né, da exclusão, mas nós sofremos também com esses sentimentos que eu te falo de impotência e frustração. De tentar incluir e não ter as ferramentas, né? E como vocês mesmos falaram, vocês têm os auto-boicotes, não tem? Muito. Pois é, aí a gente... Se a gente também não se auto-boicotasse tanto também. Porque aí o que acontece? A gente auxilia o usuário no seu processo de organização. Sim. Aí, né, a gente investe, né, tempo, esforço, e aí o usuário se boicota. Nossa. É dolorido para nós também, viu? Algumas situações. Eu acredito que para você seja, mas para nós também é mais... E outra coisa, né? Para mim é doloroso. Essa semana eu tava sentado pensando assim, imaginando o que eu de fato quero seguir assim, profissionalmente falando. Sim. Cara, as lágrimas elas desceram dolorosas. Literalmente, de maneira literal, elas arderam em eu ver a minha situação e ver onde eu quero chegar, assim. Parece que momentaneamente é muito longo. Talvez não seja, talvez seja, ou não sei, né? Mas uma frase que eu ouvi que é muito interessante é: quanto maior o teu sonho, maior vai ser o número de perdas que você vai ter, coisas que você vai ter que renunciar, né? Sim. Então, e é interessante, né? Mas é muito interessante porque o Centro Pop, você vê que é um processo, é um trabalhar. Você tem que trabalhar o autoestima da pessoa, você tem que trabalhar a imagem da pessoa outra vez, e como o Eduardo falou, os sonhos. Porque quando você perde o seu sonho, perde a sua razão de viver, eu vejo que a sua vida vai se acabando. Porque você não se encontra mais. Eu escutei uma vez de uma pessoa em situação de rua, né? Falou assim pra mim assim: eu vivo como alguém que vaga por aí. Eu já não tenho mais esperança de nada.
eu não tenho mais esperança de viver, Eu já ouvi bastante isso. é viver. Nós que passamos por essa situação de ruas e convivemos com as pessoas que estão próximo de nós, nós conhecemos tantas histórias, já vivemos tantas histórias Oxe. e vemos que alguns caminhos, cada um escolhe seus caminhos. O Centro Pop tá ali, tá para ajudar. Não vamos se segurar nessa política pública, porque se nós se segurarmos nessa política pública, Já era, esquece. nós não vamos chegar em lugar nenhum. Eu acho que você tem que correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Eu acho que cada um tem que fazer isso também. Tem pessoas que querem ajudar, tem pessoas que querem ajudar. Mas cada um precisa se ajudar também. É isso. E tem uma questão que é fundamental, que vai nos remeter à origem, ao início da nossa conversa de hoje, né? Que foi a origem o que foi dia 19 de agosto, Sim. né? Que deu origem ao movimento, aos movimentos sociais, a população em situação de rua, que acabou desencadeando a política nacional, tá? E, gente, isso aconteceu porque teve protagonismo das pessoas em situação de rua. As pessoas, eu acho que a chacina da Praça da Sé não foi isolado, né? Foi mais um evento assustador de extrema violência contra a população em situação de rua. Isso fez com que se acordasse, se desse conta do horror, né, no modo horrível como a sociedade brasileira estava lidando com essa situação. Que é uma situação de tu invisibiliza essa população, tu não vê, né? Tu deixa ela só para as igrejas tratar, né? Ou tratar da base da violência policial, tá? Ou da violência social em geral. Então, os movimentos sociais precisam fazer pressão. E aí vem uma questão que a gente precisa retomar, que é o próprio Comitê Pop Rua, que é um comitê que congrega diversas secretarias, tá? É composto por usuários, por gestores, e toda política pública relacionada à população em situação de rua, toda política pública precisa ser aprovada e fiscalizada pelo comitê. Vocês, enquanto usuários, precisam fazer a pressão. E não vamos esquecer, hoje é 23 de agosto. Daqui a 40 e poucos dias, né? Um mês e meio, teremos eleição. É importante a gente poder escutar de cada um dos candidatos a prefeito o compromisso com a política pública para vocês que estão na rua. Né? Para nós que trabalhamos com as políticas sociais também. Né? É importante isso. Qual o compromisso? Porque o Comitê Pop Rua fortaleceu, ressuscitar o Comitê Pop Rua significa apostar no controle social. E será que todos os candidatos querem um controle social forte, ativo, com protagonismo? É uma questão para a gente poder pensar e cobrar dos candidatos a prefeito aqui da cidade. A produção desse podcast é feita pelos participantes da oficina de comunicação e psicologia do projeto Extensão da Rua, Paranoia, da Universidade Fevale, em parceria com o Centro de Referência Especializado em População em Situação de Rua, Centro Pop de Novo Hamburgo. E para saber mais, acesse o nosso Instagram, @da Rua Paranoia e @Projetos Sociais Fevale. Até mais, pessoal!